Só um minutinho, Viviane. Aí. Bom, então aviso a todos agora que a reunião está sendo gravada e passo a palavra, então, para as monitoras do dia, a Bibiana e a Bruna. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bruna, pode começar a compartilhar a tela, por favor? Só um minutinho, pessoal. Bom, hoje o nosso tema de debate ficou travado com base na obra musical de Cazuza, Brasil, O Convite à Festa Brasileira. O modelo de eleições no país funciona? Nossa apresentação se baseará primeiro comigo, fazendo uma introdução à temática, de uma forma mais voltada para a música em si, para a obra musical. Depois o Gabriel vai falar sobre o modelo atual de eleições no Brasil, como que isso veio se dando ao longo do tempo até os dias de hoje. A Ana Paula vai falar sobre os prós e contras do nosso modelo eleitoral. A Isadora vai trazer um contraponto com o modelo eleitoral internacional. E a Bruna vai fazer um encerramento e introdução ao debate para a gente começar as discussões depois da apresentação. Bom, primeiramente é importante a gente entender, já que nós estamos aqui tratando sempre de uma obra de arte, no nosso caso aqui uma obra musical, tá? Entender um pouco desta obra. O que é essa música do Cazuza, né? A Canção Brasil, ela foi composta não só por Cazuza, ela foi composta também por Nilo Romero e Ezequiel Neves, cantada então por Cazuza. Ela é a sexta faixa do CD intitulado Ideologia, que foi lançado em 1988. Apesar de já terem shows anteriores com a canção, o CD mesmo só foi lançado em 1988. E esse CD, como a gente pode perceber até pela própria capa dele, que tem aí no slide, ele traz uma forma de manifesto social político, em decorrência do momento político peculiar que estava se vivendo naquela época. Tá? Bom, mas o que realmente se vivia ali? Nós estávamos, né, o Brasil estava passando por um período de redemocratização em 1988. Estávamos tentando sair de um regime militar para entrar de volta em uma democracia. No período ditatorial militar, o direito ao voto ele foi perdido. Não se tinha esse direito ao voto popular. E começou-se uma manifestação já no fim, né, na finalização do regime militar, chamado Diretas Já. Nesse movimento, as pessoas iam para as ruas buscando eleições diretas e não mais indiretas como eram feitas antigamente. Essas eleições indiretas eram formadas por colégios eleitorais em que só certas pessoas faziam a votação de quem seria o presidente, né, dentre os candidatos ali elegíveis. Com as diretas já, a população começou a buscar voltar a ter o direito de votar. E nesse momento estavam, então, candidatos à presidência o Paulo Maluf, Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves. A população queria poder votar em algum desses três candidatos. A música traz algumas denúncias para a gente. Mas como assim? Né? Porque nós precisamos entender o contexto social que nós vivíamos e atrelar isso à música. De que forma? Bom, se vocês ouviram o vídeo que a Bruna mandou no grupo nosso antes, vocês, ou já ouviram essa música em outro momento, vocês perceberam que ela é uma música bem marcante e tocante em diversos sentidos, né? Eu selecionei aqui alguns pontos da música para a gente refletir sobre. Por óbvio que se nós fôssemos entender toda a letra, nós ficaríamos por aqui horas falando só das denúncias que essa música traz. Dentro desse período de transição,
O Cazuza quis, com essa música, trazer uma crítica à desigualdade social, à desigualdade financeira, injustiças sociais e, principalmente, à corrupção política que se vivia naquele momento. Para além das constatações já tidas anteriormente, a Festa Pobre, ela dizia respeito a esse colégio eleitoral, como eu disse anteriormente, que era formado para se ter as eleições indiretas. Na música, o Cazuza diz que ele não foi convidado para essa Festa Pobre. E aqui ele se coloca enquanto nação brasileira. Ele não fala em nome só dele, ele fala em nome da população. E ele não foi convidado, como todos os brasileiros não foram convidados para essa festa, que é a eleição. Festa pobre no sentido de que a sociedade pobre e excluída do sistema eleitoral não votava, não participava. E aí começou-se as manifestações, como eu disse anteriormente, as diretas já. Nesse momento, nesse período, o Tancredo Neves, que seria eleito em março de 85, só que ele acabou falecendo. E quem assumiu o governo foi o José Sarney. O Sarney governou de março de 85 até março de 1990. E ele não foi eleito diretamente. Apesar de nós termos tido a Constituição Federal em 1988, ele governou até 1990 de forma indireta, e não de forma direta. A festa pobre, ela também pode nos trazer a ideia da especulação midiática, de como a mídia trazia para o sistema a manifestação popular. Então, essa festa pobre também foi uma denúncia como a mídia tratava as manifestações, como a mídia tratava o que estava sendo postado ali naquele momento, tendo em vista que um período ditatorial existia censura, existia toda uma trava na imprensa. Então, nada era da forma com que a sociedade queria ou com a liberdade de imprensa, né? Mesmo diante de algumas conquistas, de alguns direitos, né, já no final do período do regime militar, ainda não se vislumbrava um período político desejado, né, que seria uma democracia com liberdade de opinião, de expressão e de voto, né? Nesse momento, a gente pensa, Brasil, mostra a tua cara. Isso pode ser uma força, uma voz que traz uma união de toda a sociedade, de vamos nós, juntos, pedir por algo, pedir por mudança, exigir que essa mudança seja feita. Brasileiros, mostrem a tua cara, vamos para as ruas, vamos nos manifestar, vamos dizer o que está nos incomodando e o que deve ser mudado. Mas também pode ser interpretado de uma outra forma. Brasil, mostra a tua cara no sentido político. Quem são os nossos políticos? Qual é a verdadeira face do político e da nossa política? Qual é a verdadeira face do governo brasileiro? Quero ver quem paga para a gente ficar assim. É uma forma que o cantor encontrou de fazer uma denúncia um tanto quanto velada aos países que acabavam financiando o regime militar na América Latina como um todo. Tá? Desculpa o barulho, gente. E nesse momento, ele tentou falar assim, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Ficar assim como? Ainda imperava o regime militar no período da música. Isso não se sustentava sozinho. Tinha muita força por trás, força política, força econômica por trás disso. Então, quem pagava para o Brasil continuar assim? Né? O que isso traz de consequência para uma nação? Dentre outras diversas reflexões que a música nos proporciona, o Cazuza traz com essa música um hino de liberdade, de revolta e de reflexão. Eu passo a palavra agora para o Gabriel para fazer a exposição do nosso modelo de sistema eleitoral. Obrigado, Bibiana. Está dando para me ouvir bem, gente? Está tranquilo? Maravilha. De antemão, já vou pedir desculpas, eventualmente, pelo barulho da cachorra, tá? Ela também se empolga com as apresentações dos colegas, então a participação dela é meio normal. E, de todo modo, também boa tarde para quem não jantou ainda, né? Boa noite para quem já jantou. Acho que esse é o nosso marco. Então, bom,
Para que a gente tenha uma contextualização do momento, a camisa do Grêmio é eterna, né, Matheus? A gente tem que apresentar de terno nesses momentos. Mas, bom, para que a gente faça uma contextualização para chegar até onde a música traz a nível histórico, né? Nós particularmente dividimos em 5 períodos, né? O primeiro período, que começa em 22, que é efetivamente considerado o nosso marco de constituição enquanto nação, e a gente chega até a ditadura, tá? Se eu pudesse dividir esse primeiro momento de uma forma didática, seria de 22 até 88, ali, 1888, né? Bom, nesse primeiro período, o que acontece no Brasil? A família real vem para cá, institui-se o poder do imperador, tanto que é o momento que todos nós estudamos aqui no ensino médio do chamado poder moderador. Então, a figura do poder era centralizada, né, dentro do nosso governante, e o modelo eleitoral que era feito, na verdade, era um modelo muito restritivo. Restritivo porque, primeiro, era um voto que não incluía o voto feminino, tá? Então, quando eu falar aqui a respeito de voto, tanto nesse período quanto no período da Primeira República, leia-se aqui voto masculino, tá? Voto feminino só vem na era Vargas e posteriormente vou estar falando sobre isso. Bom, era um voto masculino a partir dos 25 anos de idade, principalmente um voto aberto, então todo mundo sabia em quem você estava votando, não tinha como você fugir ali. Era uma ideia de que, olha, você votou, a sua comunidade inteira sabe em quem que está sendo votado e efetivamente, é claro, havia todo um mecanismo ali extraoficial para que essas votações fossem direcionadas. E, é claro, os casos de corrupção, direcionamento de votos até mesmo de pessoas mortas. Enfim, é um período que é marcado ali por um embrião do que seria um sistema eleitoral. E ainda, o que marca efetivamente tanto esse período quanto o período posterior é o chamado voto censitário, ou seja, um voto através também de uma dimensão de renda. Então, quando eu trago um sistema eleitoral pautado na renda, obviamente que eu excluo duas figuras principais que acabam emergindo naquela época, né? Os escravos e os libertos. E para a manutenção desse sistema, como a gente percebe com o avançar histórico, em 1830 nós temos um Código Criminal. Código Criminal que não só legaliza alguns tipos de sanção contra os escravos, mas que num primeiro momento começa a criminalizar condutas, né, como a mendicância, vadiagem, por aí vai, o que é repetido posteriormente no Código de 1890. Então percebam que é formado um aparato estatal de tal modo que gera um controle social no qual as pessoas específicas mantêm o poder e essas pessoas acabam tendo uma perpetuação nesse poder. Tanto que nessa época, inclusive, alguns tipos de mandatos eram vitalícios. É óbvio que a expectativa de vida era muito menor do que hoje, mas de todo modo a gente mantinha uma estrutura burocrática, né? Uma estrutura elitista, que obviamente vai influenciar aí nas decisões tomadas ao longo do tempo. Esse período de 1822 até 1888, ele é marcado por uma lei que é bem conhecida, acho que por todos nós, né, para quem gosta do direito eleitoral, que é a chamada Lei Saraiva, né, ou Decreto Saraiva, né, porque ele é um decreto, na verdade. Esse decreto, ele tinha uma preocupação de plano de fundo muito interessante. Com o avanço das leis abolicionistas, né, havia uma preocupação dessa elite de que pessoas, principalmente aquelas libertas e que nasciam de forma livre, né, após a lei do ventre livre, não participassem diretamente desse contexto eleitoral. E a forma que eles encontraram de barrar isto, além da própria renda, né, porque vai que uma pessoa liberta ou supostamente oriunda de uma pessoa escrava e que era livre obtivesse essa renda necessária, né, e suprisse o requisito censitário, eles exigiram a escolarização enquanto barreira, ou seja, uma ideia de que os analfabetos não participariam desse processo eleitoral. Isso é tão complexo, pessoal, que acaba durando praticamente até a nossa Constituição. É a nossa Constituição que acaba efetivamente abolindo, né, de forma clara, essa ideia do analfabetismo enquanto barreira para o exercício votante, né? Então, é um primeiro momento em que a gente percebe que uma estrutura é montada, burocrática, elitista, e essa estrutura visa a sua perpetuidade no poder. Obviamente que atendendo aos interesses do nosso imperador, né, que exercia o seu poder ali, moderador de escolha e veto daquelas decisões que ele entendesse pertinentes. E quando a gente avança, né, para a queda desse modelo, já partindo para a segunda etapa histórica, que é da Primeira República, obviamente que a gente perde a figura do moderador, né, do governante central enquanto reinado, e a gente passa por um momento já de presidenciáveis. Só que isso gera uma modificação no sistema eleitoral
que não é tão grande, tão grotesca, né? E eu explico. A primeira modificação que a gente tem é a diminuição da idade para voto. É uma idade que passa a ser ali de 21 anos, tá? Na anterior era de 25, mas se a pessoa fosse vinculada ao exército, tivesse família e por aí vai, isso diminuiria para 21 anos, né? Tá ali nos artigos 90 e 97 da Constituição de 24. Mas nesse segundo período, a idade abaixa para 21 anos. E são excluídos desse modelo os clérigos, né, padres, e também os militares de baixa patente, sob um falso argumento de que eles estariam vinculados ali às suas necessidades institucionais e que prestigiariam esse tipo de modelo. Só que o próprio modelo é gerado de uma forma para prestigiar uma política que a gente também estudou no ensino médio, que é chamada política do café com leite, que é a centralização do modelo econômico em São Paulo, em Minas Gerais, dada a nossa matéria-prima que era exportada, né, o café, que acabou sendo o nosso modelo econômico aí até praticamente a depressão de 29, e desse modo era um modelo centrado de forma que esses dois estados, principalmente, se alternassem no poder ou, de outra forma, escolhessem governantes que atendessem essas necessidades. Então, o voto continua aberto para que isso aconteça, e basicamente nós tínhamos ali uma estrutura dividida em 4 setores, né? O povo, os chamados coronéis, os governadores / governantes e os presidentes. É óbvio que os coronéis exerciam um controle muito forte sobre o povo, para que efetivamente os governantes, os presidenciáveis que eles buscavam enquanto candidatos fossem eleitos. E é nesse momento que uma expressão popular entre nós, né, acaba sendo constituída, que é o chamado voto de cabresto, ou curral eleitoral, porque basicamente as pessoas iam com todas as instruções para votar naquele candidato. E como o voto era aberto, todo mundo sabia em quem era votado, não tinha muito como descumprir aquilo lá. Então, essa ideia do Campos Salles de manter uma política dos governadores, de que fosse mantida essa estrutura através de uma troca de favores, né? Olha, o coronel dá um cargo ali para o povo, para alguém da família, essa pessoa se compromete a votar ali no candidato X. Isso se perpetua até hoje, gente. A gente percebe, principalmente em eleições a nível municipal, que isso é muito forte, né? O candidato X ou Y é predileto por aquela família ou por aquele grupo de pessoas, porque tem um cargo de confiança esperando, efetivamente essa pessoa vai ser nomeada algum tipo de secretário. Então é uma política que, assim, de certo modo, acaba sendo mantida até hoje. Passa fazendo um favor, próximo slide, Bibis ou Bruna. Bom, avançando para o terceiro período, que é o primeiro período Vargas, nós temos que pensar o seguinte: com relação a voto, e não vou tentar entrar muito aqui na questão de voto porque é algo que vai ser abordado depois, no Brasil, é a partir do Código Eleitoral de 1932 que o voto feminino acaba sendo permitido. Então, quando a gente abre esse código ali no artigo 2º, vai estar falando mais ou menos assim, olha, o voto é permitido a pessoas acima de 21 anos sem distinção de sexo. Primeira opinião que a gente tem, olha, o Vargas, dados os avanços sociais que ele teve a nível de direitos sociais, ele está promovendo ali uma mudança gigantesca. E de fato é. O problema é que essa mudança de inclusão, ela não abrange todos os setores da sociedade. Os analfabetos continuam expressamente vetados de votar, mendigos e, eventualmente, se eu não me engano, os praças, né? Artigo 5º ali desse Código Eleitoral. Então, é um modelo que, ao mesmo tempo que promove uma inclusão, ele não rompe também com outras exclusões, principalmente a nível econômico. Isso faz com que a participação no voto seja uma participação restrita a pessoas que tenham uma renda e que efetivamente, é claro, por serem pessoas com uma renda geralmente elevadas, né? Como a gente viu antes nos 2 outros períodos, era uma renda elevada para que fosse exercido o direito ao voto, essa elite também continua ali exercendo o seu direito a voto em detrimento das pessoas mais pobres. E o que muda, né, também, esse período da primeira Constituição de Vargas e do Código Eleitoral, ele dura um período muito curto, porque em 37 veio uma Constituição que também nós conhecemos, que recebe um apelido chamado de polaca, que era nitidamente inspirada no modelo polonês, de cariz fascista / autoritário, e isso acaba também sendo ratificado a nível infraconstitucional, né, usando essa expressão ainda que na época não fosse trabalhada,
através do nosso Código Penal e Código de Processo Penal, que são inspirados no modelo Rocco, Francisco Campos, né, eleito jurista para tanto, ele se inspira no modelo italiano e traz uma legislação fascista de processo penal e direito penal. E isso, é claro, gera um modelo no qual o Vargas ele centraliza todo o poder decisório, tem um aparato legislativo para que isso ocorra, e ele corta o período eleitoral. Ele acaba exercendo isso de forma direta. Então, Vargas, via de regra, para governadores, né, que são os chamados interventores dele, e para prefeitos de cidades importantes, grandes cidades, era ele quem indicava quem efetivamente estaria no comando dessas cidades. Ele indicava o interventor, por sua vez, indicava o prefeito. Então, era um modelo centralizador ali, no qual era um regime praticamente fascista, né? Isso vai até ali 45, aproximadamente, né? Tem um período depois sem ele, a segunda etapa. E para que a gente chegue no momento da música, né? A gente já entra no período da ditadura. Como todos nós sabemos, a ditadura ficou marcada principalmente pelos atos institucionais, né, os chamados AIs. Acho que todo mundo teve um problema sério na época de escola de decorar o que era cada um para cair no Enem. Mas, resumidamente, né, o primeiro ato institucional ele buscava dar uma legitimidade ao regime e autorizar que ele, de certo modo, ultrapassasse os limites constitucionais para sua legitimação. Já o segundo, ele cria algo que é muito importante, né, e que acaba também refletindo no momento depois de redemocratização, que é o chamado bipartidarismo, né? Nós tínhamos 2 partidos, Arena e MDB, popularmente conhecidos como Sim Senhor e Sim, né? Era uma resistência, uma oposição percebida, sabida e, claro, conivente da própria ditadura, que queria manter ali o seu status quo. O ato 3 é o que acaba gerando as chamadas eleições indiretas para governadores e prefeitos, então eles eram indicados pelo próprio regime, e isso também gera uma centralização de poder, de esforços. O 4, ele foi criado ali às pressas para acelerar uma nova Constituição, a de 67, que é uma Constituição que não apenas dá legitimidade a esse regime de forma efetiva, né? Então tem uma base legal para que o regime se constitua, mas que também, posteriormente, com o ato 5, legitima também as chamadas perseguições. E essas perseguições, por vezes, também geravam, enquanto sanções, a perda dos direitos políticos. Então a gente tinha ali vários militantes, opositores ao regime, perdendo seus direitos políticos, por vezes também exilados, né? Então, exemplo, Caetano Veloso, Chico Buarque, escritores. Então, esse movimento latino, né, ele obviamente também tem seus reflexos no nosso país, e ele gera ali esse ambiente de censura, perda de direitos políticos. E essa censura acaba sendo agravada com uma lei chamada Lei Armando Falcão, né, que ela diz respeito à propaganda. Ela restringe muito a propaganda a nível eleitoral. Tanto que, na época, houve até um embate dentro do próprio regime sobre a sua aprovação. E, basicamente, acho que alguém já ouviu a avó falar isso, o vô falar isso, o pai, né, para quem é um pouco mais velho, que a propaganda política dessa lei era muito diferente, no sentido de que, olha, estava na televisão, no máximo podia ter a foto do cara, nome dele, partido, e acabou. Não é que nem hoje que a gente vê, por exemplo, o Zé do Gato, digo Zé do Gato porque é um herói da minha região aqui, imitando um gato pedindo voto. Isso não podia. Era um narrador mesmo que era colocado lá para estar falando, olha, Bibiana, partido tal, número tal, e acabou. No máximo uma foto dela. Se fosse no rádio, obviamente que não tinha foto, né? Isso ainda, por poderes mágicos, ainda não foi inventado até hoje. Então essa lei restringe muito a propaganda. E isso acaba refletindo também nas opções de voto, né? Porque os próprios meios de comunicação na época, e temos que lembrar disso, eles não eram tão difundidos quanto hoje. Não era todo mundo que tinha acesso à televisão, ao rádio, à imprensa escrita, nem todo mundo ainda era alfabetizado também. Então era já um momento mais restritivo. E a gente chega agora no momento da música, né, que é do modelo vigente, / democratização, que é um modelo que está na nossa Constituição, a partir do artigo 14 seguintes, isso os colegas vão falar um pouco melhor, e ele traz, principalmente enquanto diretriz, que me parece fundamental, isso também vai ser abordado, a mudança no voto, uma possibilidade de eleição direta, né, para os cargos do executivo dos nossos representantes, no legislativo uma chamada eleição proporcional, que isso também reflete no fundo partidário, né, então um voto ali que o partido acaba arrastando,
E para a gente falar umas mudanças das atuais eleições, só para encerrar minha parte de forma breve, me parece que as eleições atuais de 2022 estão sendo marcadas principalmente por 3 pontos. Isso até para quem gosta de escrever, pesquisar sobre o tema, está a fim de produzir algo, enfim. A primeira ideia que é trazida nessa mudança é chamada federação partidária, né? Os blocos partidários, ali, os partidos se unindo em prol de candidaturas únicas, né? Por exemplo, União Brasil. Então, são vários partidos que se reúnem para uma ideia de fundo partidário, uma ideia de unidade de bandeiras e ideologias, para que o mesmo candidato seja lançado. Um segundo ponto também, que me parece uma mudança, principalmente fruto dos debates que nós temos tido, é uma ideia de auditoria, né? Uma auditoria ao vivo, mantida pelo próprio TSE, e uma apuração na qual, momento a momento, temos ali um acompanhamento. Isso já era feito antes, mas uma auditoria ao vivo das urnas me parece que é algo diferenciado. E, por fim, já encerrando minha fala, uma participação ativa, não só da LGPD, um cuidado com a LGPD, mas também com a desinformação. E essa mudança no parâmetro de desinformação não se dá exclusivamente diante do debate político que nós temos. A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, após consulta, né, formulada pela Venezuela, para quem quiser, depois eu tenho essa opinião consultiva, ela acabou ali delimitando parâmetros para a desinformação. Então, é um combate que nós temos tido a nível do judiciário, legislativo e também do executivo, né, para que isso diminua no centro do debate político, para que nós tenhamos ali eleições, entre aspas, mais limpas, né. Mas, de forma bem rápida, é isso. Espero que nenhum historiador que esteja aqui no grupo me dê uma paulada depois que eu falei, sintetizei tanta coisa em pouco tempo. E passo a palavra. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou tentar aqui resumir um pouco sobre os prós e contras do voto obrigatório e também do voto facultativo. O sufrágio, como já está dito no slide, ele é um dos direitos políticos, né? O gênero é o direito político e o sufrágio faz parte deles. Ele é o mais importante dos direitos dentro de uma democracia, direta ou até mesmo indireta, porque dele vai derivar 2 aspectos, que é a listabilidade, que é o direito de votar, a capacidade eleitoral ativa de realmente exercer o seu voto, e também, em segundo plano, a elegibilidade, que é o quê? É o direito de você ser votado. É a capacidade eleitoral passiva, é a capacidade de você estar lá na urna para receber aquele voto no momento, no dia da eleição. Esse direito, ele vem garantido na Constituição através do artigo 14, caput da Constituição Federal. Ele vai afirmar que a soberania popular, ela vai ser exercida pelo sufrágio eleitoral. É esse artigo que vai garantir o direito ao voto aqui no Brasil. Até acho que foi o Gabriel que já disse, né? Esse direito, ele nem sempre foi universal. As mulheres, por exemplo, na Constituição de 1891, não tinham direito ao voto, né? E por muitas vezes esse direito ao voto também era separado entre questões de gênero, no caso homem e mulher, e também na questão financeira. Às vezes, por vezes, quem tinha direito a listabilidade, por exemplo, era quem tinha mais renda, né? Pode passar para o segundo slide, por favor? Tá, aqui. A listabilidade, né, e o voto obrigatório. Em resumo, o alistamento eleitoral ele é o procedimento administrativo de cadastramento perante o Tribunal Regional Eleitoral, né, para que você possa exercer o seu direito ao voto. Esse alistamento é, em regra, obrigatório a todos os brasileiros. A Constituição, né, ela vem estabelecer a regra que o voto obrigatório vai ser obrigatório para os maiores de 18 anos e os menores de 70. Isso vem trazido no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição. Eles vão ser facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Então, para esse grupo, o voto ele vai ser facultativo, né? O alistamento é facultativo. Então, você pode comparecer se desejar. Até recentemente, né, finalizou o período de alistamento, teve uma grande campanha de partidos e pessoas famosas que estavam procurando, né,
aumentar a estabilidade entre os maiores de 16 e os menores de 18, porque realmente não tinha tido uma procura muito grande, acho que até por causa do nosso momento político, então demandou uma certa propaganda, uma certa campanha para trazer, parece que deu resultado, teve alguns recordes aí de alistamento. Tá. No caso que argumentos favoráveis, esse foi um debate da obrigatoriedade do voto. Esse foi um debate que ele foi muito incisivo na época da Constituinte, porque na época da Constituinte já tinha essa ideia de estabelecer um voto facultativo, né, na Constituinte. Só que o nosso momento histórico, o que ficou decidido, né, que naquele momento histórico, nós ainda não tínhamos uma capacidade, enquanto sociedade democrática, de estabelecer um voto facultativo. E os argumentos, né, que foram favoráveis para que o voto fosse obrigatório o fato do voto ter sido estabelecido pela Constituição como um dever, que ele vai trazer uma ideia de responsabilidade que cada cidadão tem para com a coletividade, de poder escolher os seus mandatários. O voto, ele vai ter aqui um caráter de função pública. Apenas quando o voto é obrigatório, ele assume o viés de dever jurídico. Então, quando o voto é obrigatório, ele não é um mero direito. Eu tenho direito ao voto. No caso do voto como um dever, que foi o que veio trazido pelos favoráveis à obrigatoriedade, ele não é mais um mero direito, ele é um dever jurídico, que acarreta, nesse caso, a obrigatoriedade. O segundo ponto trazido nos debates da Constituinte, pela obrigatoriedade, a maioria dos eleitores participam do processo eleitoral quando o voto é obrigatório. Quanto maior a participação popular, maior vai ser a legitimidade do pleito, ele vai ser inconteste. Ele vai tornar a alegação de que o resultado das eleições não representaria a vontade popular insuficiente. Porque o que eles alegavam? Que num caso de um pleito onde o voto ele é facultativo, o não comparecimento em massa da sociedade para as eleições poderia acarretar ao candidato que perdeu trazer o argumento de que a vontade expressa no ato da eleição não era, em realidade, a vontade da sociedade. Então, ele vai poder trazer, durante todo aquele mandato político estabelecido, né? Vamos supor aqui que no caso, como no caso de presidente, num caso de voto facultativo, exemplificando, eles não comparecessem ali, vamos supor, 30% da população para votar. O candidato que perdesse poderia falar assim, que os 30% que compareceram estavam voltados para aquela política, mas a verdade é que a sociedade, ela pensa de outra maneira. Então, isso, consequentemente, a consequência disso seria inviabilizar o sistema político durante o período que aquele seu inimigo político estivesse no poder, né? O outro fato que é trazido como ponto, né, pela obrigatoriedade do voto, é o fato da educação política do eleitor. Naqueles debates foram estabelecidos o quê? Que o fato da obrigatoriedade do voto, ele obriga o eleitor a participar ativamente da política nacional. Ele vai ter que analisar os candidatos que estão lá para ser votados, as políticas que aqueles candidatos defendem, ele vai conseguir analisar qual o plano de governo que ele quer, quais os traços que ele quer para a política nacional. Então, eles estabelecem que a obrigatoriedade do voto vai fazer com que toda a população, não só a mais esclarecida, ela consiga pensar, mesmo que de uma maneira diminuta, na política nacional. Isso tem um caráter educativo. Outro ponto que foi trazido também, que eu destaco aqui, é o fato da tradição latino-americana. A tradição latino-americana,
é pelo voto obrigatório, e isso se concretiza até hoje. Salvo engano, somente o Chile, eu não me recordo se na atual Constituição já foi mantido ou não, mas apenas o Chile, aqui na nossa Latinoamérica, que possuía o voto facultativo. O restante dos países possuem o voto obrigatório, então é uma tradição da América Latina manter o voto obrigatório. O outro ponto, né, que eu estabeleço aqui, e que foi estabelecido também pela Constituinte nos debates, é que a obrigatoriedade do voto, ela não acarreta ônus para o país. Ela vai trazer um constrangimento mínimo à liberdade do eleitor. E além disso, né, um ponto que é trazido também, é que essa obrigação ela foi muito bem assimilada pela sociedade brasileira. Você não vê a sociedade em geral, né, fazendo atos para que se deixe de estabelecer o voto obrigatório, né? Então, ele já é um dever assimilado pela sociedade. E também, o fim do voto obrigatório significaria um ganho mínimo de liberdade, né? Ante a perda substancial da participação do eleitorado nacional. Agora, no caso dos argumentos favoráveis ao voto facultativo, o que ficou estabelecido é o seguinte: os argumentos são esses. O voto, ele não seria um dever, mas sim um direito, e como direito, ele passaria a ser subjetivo do cidadão, ele teria esse direito, essa liberdade de escolher se ele vai votar ou se ele não vai votar, se ele vai participar ou não do pleito eleitoral. É um direito dele, não um dever. O segundo ponto é que os países mais desenvolvidos e de tradição democrática, eles adotam o voto facultativo. Um exemplo que muitos trazem pelo voto facultativo é o dos Estados Unidos, né? Aqui no nosso hemisfério, né? É muito trazido os Estados Unidos como exemplo. Os Estados Unidos é uma democracia, assim, muito forte, né? Tem uma raiz democrática muito grande, e ele é um país onde o voto não é obrigatório, ele é facultativo. Os eleitores lá, eles têm a possibilidade de não comparecer ao pleito eleitoral. Até eu separei uma fala do senador Jutaí Magalhães, da época ele era um dos senadores que fizeram o debate da Constituinte. Ele chegou a utilizar como parâmetro o sistema eleitoral americano com o brasileiro, argumentando que o fato do eleitorado americano não comparecer em massa nas eleições não tornavam as eleições americanas inválidas. Esse foi um dos pontos que ele trazia. O que ele dizia que o não comparecimento de toda a maioria da população não acarretaria a invalidade do sistema. Por quê? Porque a pessoa tem o direito de votar ou não votar, e o não voto também seria uma manifestação de vontade. Outro ponto que é favorável ao voto facultativo é a alegação da melhora da qualidade do pleito eleitoral, pela consciência e pela motivação dos eleitores. O que é dito aqui? Que, como é facultativo, a pessoa vai mais consciente, a pessoa que vai para comparecer às urnas para exprimir suas opiniões através da urna, ela vai mais bem preparada, ela vai porque ela quer, ela estudou, ela acabou vendo, então isso melhora a qualidade eleitoral, na visão dos apoiadores do voto facultativo. O outro ponto é a participação eleitoral da maioria em virtude do voto obrigatório é um mito, porque o que eles trazem aqui? Que mesmo com o voto obrigatório, o número de votos em branco, votos nulos, justificativas, crescem a cada ano. Então, com isso, seria um mito essa questão de que a maioria da população brasileira compareceria às urnas com o voto obrigatório. Por quê? Porque existem outros meios das pessoas acabarem não votando em realidade, né? Então, seria isso um mito. E o último ponto, né, que eu trago aqui, é a obrigatoriedade do voto por si só
não gera cidadãos politicamente evoluídos, que é um contraponto, né, da obrigatoriedade do voto. O que é dito? Você estabelecer que a eleição, o voto vai ser facultativo ou vai ser obrigatório, não vai estabelecer, não vai mudar a política, não vai mudar a educação política brasileira. Então, o fato de escolher um candidato entre tantos outros não vai transformar o eleitor em um cidadão evoluído politicamente. Isso é feito através de sistemas educacionais, tudo, e não através do voto obrigatório, né? Aqui, só a título de curiosidade, né? Os países aqui que aplicam voto obrigatório: Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Equador, Liechtenstein, Luxemburgo, Peru, Singapura e Uruguai. Países que têm voto obrigatório, mas eles não aplicam mais. Eu dou como exemplo aqui o Costa Rica, República Democrática do Congo, México, Tailândia e Turquia. Um país que tem como base a Constituição, que teve como base a Constituição brasileira como exemplo, a Itália, a Constituição de 1945, ela trazia que o voto era um dever. No seu, acho que, salvo engano, ano artigo 48 da Constituição italiana, de 1945, logo depois do final da Segunda Guerra, eles traziam que o voto era um dever e, por consequência, ele era obrigatório. Mas eles tiveram uma emenda constitucional em 1996 que estabeleceu o voto facultativo. Aí, mais países que têm o voto facultativo, aí vão ter Estados Unidos, França, deixa eu verificar aqui que tá. A Áustria também já tem o voto facultativo. Então, o que eu extraio aqui é países com a democracia mais consolidada tendem a estabelecer o voto facultativo, enquanto países com uma democracia mais recente ou com algumas particularidades tendem a fixar o voto obrigatório. Obrigada. Bom, pessoal, hoje eu vou expor para vocês, então, na continuidade do que o pessoal já expôs, sobre os modelos de eleição em outros países. Aí, para ficar mais ilustrado, né, quando eu for falar dos modelos específicos de eleição, eu vou passar rapidamente por alguns pontos que são pertinentes a regimes democráticos. Então, primeiramente, o que seria um país democrático, né? Recentemente eu tive contato com um livro que se chama Os Inimigos Íntimos da Democracia, de um autor que se chama Todorov, e ele fala sobre os sistemas democráticos, né, de uma forma bem dinâmica. Eu gostei dessa denominação que ele dá, que a democracia ela é um equilíbrio entre os elementos povo, progresso e liberdade. E os inimigos da democracia, que ele cita, né, no título do livro, eles acabam surgindo quando há o excesso, a falta ou a absolutização de algum desses três elementos, o que acaba gerando situações extremas, como algumas questões que os colegas já ressaltaram, como fascismo, totalitarismo e etc. Primeiramente, também é importante a gente ressaltar que quando a gente fala em eleições, que é o tema do nosso debate, remete-se diretamente ao instituto presente em regimes democráticos. Ou seja, os países que eu vou abordar aqui, eles são países de regimes democráticos, independentemente do sistema de governo que eles adotam. Agora, para uma definição nacional também, no livro Elementos de Direito Eleitoral, do Carlos Veloso, ele define que o termo democracia, como significa o governo do povo, isso por si só já enseja a participação popular. Então, eles consideram que quando se tem decisões governamentais no âmbito de regimes democráticos, essas decisões elas alcançam um grau muito maior de legitimidade em relação a outros regimes.
E aí também fazendo um paralelo com o que a Ana Paula tinha falado, o Carlos Veloso também cita que o pressuposto para o desenvolvimento pleno de uma democracia é um certo grau de desenvolvimento cultural e econômico de um povo, para que ele possa fazer uma boa escolha de representantes durante as eleições, né? Porque a maior parte das democracias atualmente são indiretas e não diretas. Então, o povo precisa ser representado. Uma característica também marcante da democracia é que os mandatos de governantes, geralmente, eles são temporários e nunca vitalícios, para que haja a mudança, né, de paradigmas de um governo para o outro, etc., com outras implicações também. Aí, aqui nos tipos de democracia, temos a direta, que, como eu falei, é raramente encontrada atualmente, e o que se encontra são, em maior incidência, são democracias indiretas com elementos de exercício da democracia direta. Um exemplo no Brasil é a possibilidade do povo opinar diretamente, né, através de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Aí também temos as democracias semidireta, que seria participativa ou representativa, né, em que os cidadãos eles exercem representantes, geralmente um Congresso Nacional, para representá-los, já que os meios de exercício da democracia direta são mais limitados. Aí temos também digamos, um Frankenstein vintage, que é um regime mais híbrido, que seria algo que beira assim, a pseudodemocracia, autoritarismo, entre esses pontos, que seria um regime com características democráticas e autoritárias no mesmo Estado. Por exemplo, discursos e práticas governamentais ditatoriais, combinado com práticas democráticas, assim como as eleições diretas, por exemplo. Aí, nos sistemas de governo, nós temos o presidencialismo, o parlamentarismo e a monarquia. No presidencialismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo geralmente são acumuladas na pessoa de um presidente, que representa o executivo, e também é comum que nesse sistema de governo, a tripartição dos poderes executivo, legislativo e judiciário seja bem marcada. Já no parlamentarismo, o chefe de Estado geralmente representa o executivo, ele seria o presidente, porém, o presidente, chefe de Estado, ele é uma entidade diferente do chefe de governo, que representaria o legislativo, né? Geralmente, a nomenclatura que se usa é primeiro-ministro, primeira-ministra. Aí, sobre a monarquia também vou falar rapidinho. É um sistema em que um rei ou uma rainha exercem funções políticas e eles podem agir de uma forma mais ativa ou mais passiva, depender do modelo do país. Um exemplo de monarquia contemporânea, só para ficar ilustrado, é o Reino Unido, que ele possui um sistema político monárquico parlamentarista, em que a rainha é a chefe de Estado e ela possui suas funções, ela possui funções importantes ali no sistema de governo, porém a postura ela acaba sendo um pouco mais simbólica e um símbolo nacional mesmo, do que especificamente governamental, digamos. Além de rainha do Reino Unido, por exemplo, ela é rainha dos países que foram colonizados pelo Reino Unido, como a Austrália, o Canadá, por exemplo. E o primeiro-ministro é o chefe de governo e ele é eleito de maneira indireta em parte dos estados que adotam esse modelo. Também em outros países, né? Isso é o exemplo do Reino Unido. Mas em outros países pode ser também que eles adotem as eleições diretas. Aí pode passar o slide, por gentileza. Aqui eu só coloquei essa imagem para a gente visualizar, aqui em verde,
os países que são democráticos atualmente, os países que possuem o regime híbrido e os países não democráticos. Só para a gente poder conseguir visualizar os países que adotam atualmente. Pode passar, por gentileza. Aqui é a evolução dos tipos de regimes políticos nos anos aqui, né, nesse primeiro gráfico, do ano de 1975 ao ano de 2018, e no gráfico à direita no ano de 1975 especificamente, e no ano de 2018 especificamente. Aí a gente percebe um grande aumento, né, da incidência de regimes democráticos. Por quê? No século XX, se teve, né, a nível mundial, acontecimentos geopolíticos muito marcantes e notórios para a história da humanidade. Então, por conta disso que houve essa, digamos, essa difusão da democracia em larga escala a nível mundial. Pode passar, por gentileza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a adoção de urna eletrônica para as eleições. Aqui eu ressaltei as Américas e a Europa, porque eu fiz uma pesquisa manual num site que é bem interessante quando vocês estiverem pesquisando sobre essa questão eleitoral, de sistemas políticos, etc. Tem uma entidade que se chama International Institute for Democracy and Electoral Assistance. A sigla dela é IDEA, que é uma instituição internacional, um instituto, né, que coleta dados e estima questões sobre democracia e assistência eleitoral. Aí, esses são alguns países das Américas e da Europa que possuem atualmente a adoção de urnas eletrônicas, não 100%, mas pelo menos em parte. E a urna eletrônica do Brasil, a título de curiosidade, ela foi inserida, né, em 1996 e é utilizada desde então. Aí aqui vou falar rapidamente sobre os modelos de eleições de outros países. O Brasil, para começar, ele é uma democracia indireta e possui instrumentos que possibilitam o exercício direto da democracia, como eu havia dito no início, que são plebiscito, referendo e iniciativa popular. Também adotamos sistema de governo presidencialista. Nossas eleições são diretas e 100% das eleições atualmente são realizadas por meio eletrônico. Os próximos países que eu vou falar, que vocês estão vendo na tela, a razão da escolha deles é a seguinte: os Estados Unidos e a França estão aí porque eles são as democracias contínuas em exercício atualmente há mais tempo. Que se formaram, né, se consolidaram, vem se consolidando desde os séculos 18 e 19. A razão do Canadá é para poder comparar, que ele fica ali perto, né, tem uma situação próxima dos Estados Unidos, para fazer um comparativo, e também porque ele é um país que é governado também pelo Reino Unido. Para fazer companhia para a gente aqui na América Latina, Argentina e Uruguai. Trouxe o Japão e Índia por conta do choque cultural com o Ocidente, que eu considero, né, nós ocidentais consideramos a cultura deles bem diferente, então acho que é interessante trazer. E a Noruega eu escolhi porque, se você fizer uma enquete com qual o melhor país do mundo para se viver, uma enquete popular, em questões de corrupção, não tem corrupção, o imposto que eles pagam tem retorno, o governo é eficiente, isso é um imaginário popular, as pessoas de repente nem têm dados, estatísticas sobre isso, mas as pessoas com certeza vão falar Noruega. E a Alemanha eu trouxe por conta dos acontecimentos do século XX. Bom,
Os Estados Unidos, eles são um presidencialismo, as eleições presidenciais são indiretas e elas são realizadas da seguinte forma. Os 50 estados, eles elegem 538 representantes, e nessa eleição, os partidos divulgam uma lista com os potenciais delegados dos colégios eleitorais, e o povo ele vota nos delegados que integram essa lista. Depois de eleitos os delegados, a população de cada estado pode votar no presidente e seu vice de maneira facultativa, né? Tanto em urnas locais quanto por correspondência. Tem alguns estados que adotam urna eletrônica, voto eletrônico, e tem outros estados que adotam os correios e as cédulas físicas para receber os votos. E aí, depois dessa votação, dessa consulta popular, os votos eles são contabilizados a nível estadual, e de acordo com o resultado dessa votação popular, os delegados, né, dos colégios eleitorais, eles vão emitir os votos deles. Aí tem essa questão, né? É comum que os delegados emitam um voto no presidente de acordo com a maioria dos votos do povo. Porém, pode acontecer que não seja dessa forma, e já aconteceu isso nas eleições, se não me engano, de 2000 e 2016. E aí a controvérsia em torno disso, né, é que apenas 32 dos 50 estados possuem uma legislação que, assim, poderia causar responsabilização desses delegados que não transmitissem para as eleições presidenciais a preferência do povo, né, dos votos apurados a nível estadual. E aí, para conseguir alcançar a presidência, o candidato ele tem que ter a maioria absoluta de 538 votos. Na França, eles são uma democracia semipresidencialista, em que o presidente partilha o executivo com o primeiro-ministro e um conselho de ministros. E esses ministros, eles são responsáveis pelo legislativo. O voto também é direto e facultativo. Nas presidenciais, também, quem obtém a maioria absoluta dos votos é eleito no primeiro turno, e se isso não acontece, se não alcança a maioria absoluta, os candidatos mais bem votados seguem para o segundo turno. Aí, o Canadá, eles são uma monarquia, né, uma colônia do Reino Unido, mas possui uma democracia representativa e parlamentarista ali nos limites nacionais. O primeiro-ministro do Canadá, ele é considerado responsável por todas as ações da Câmara dos Comuns, que seriam os deputados, né, que equivaleria aos nossos deputados aqui no Brasil. O voto deles também é direto, o povo elege os membros da Câmara dos Comuns e o líder do partido com mais membros eleitos, ele torna-se automaticamente o primeiro-ministro. Também é realizado o voto daí por cédula de papel, mas algumas províncias, elas adotam desde 1990 o voto via internet, não seria uma urna, algo do tipo, seria via internet mesmo. Aí a Argentina, ela é uma democracia semidireta, representativa e presidencialista. O voto é obrigatório e direto, e assim como os votos são a cada 4 anos para a escolha de presidente, vice-presidente, senadores e deputados, e de 2 em 2 anos para eleger o executivo e o legislativo de cada província. Sob a mesma lógica do Brasil, que é a representação proporcional também, segundo o partido do candidato. Não utilizam também urnas eletrônicas, mas algumas localidades utilizam cédulas eletrônicas, que o eleitor ele vai numa máquina touch, que seria como se fosse um tablet, um celular, algo do tipo. Aí ele faz o voto dele, emite o voto dele, essa máquina imprime o voto e ele deposita na urna. O Uruguai, eles são uma república presidencialista e um estado unitário, ou seja, ele não é federal, não segue federalismo, como nós, Estados Unidos, por exemplo,
e não há uma descentralização política, apenas uma descentralização administrativa. O voto deles também é direto, é em cédula física e a contagem é manual. O voto no Uruguai, ele é em lista fechada, que consiste basicamente na eleição dos candidatos de cada partido pelo próprio partido. E como se o partido dissesse que aqueles candidatos eles teriam uma prioridade para serem eleitos. E assim se forma um conjunto de nomes para possíveis cargos de senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Aí o cidadão, ele vota na lista fechada dos candidatos daquele partido, dos candidatos já definidos pelo partido. Aí no Japão, eles são uma monarquia constitucional com regime democrático parlamentar. As eleições são indiretas, onde o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. Esse parlamento tem 2 câmaras, uma que seria dos deputados, uma outra câmara de conselheiros, e essas câmaras são eleitas pelas províncias. O primeiro-ministro, ele é o membro desse parlamento que recebeu mais votos dentre todos. E o Japão possui ainda um imperador, mas desde a Segunda Guerra Mundial, a postura do imperador é mais simbólica, ele não é tão atuante. E ele também o Japão não utiliza urnas eletrônicas. Já caminhando para o final, pessoal, a Índia é uma república federal parlamentarista, e aí também tem uma segunda curiosidade sobre a Índia, que eles são a democracia mais populosa do mundo. Então, eles têm a maior votação a nível global. Cerca de 900 milhões, mais ou menos, de pessoas estão aptas a votar na Índia. O presidente, ele é o chefe de Estado, é eleito indiretamente por membros de um colégio eleitoral, daí também segue aquela lógica da eleição dos colégios eleitorais para elegerem um presidente. E esse presidente, ele nomeia o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. O legislativo, ele também é eleito no sistema proporcional, assim como o Brasil e o Uruguai. As urnas eletrônicas foram implantadas na Índia já nos anos 80, mas os votos também são impressos para uma possível auditoria. Caminhando para a Noruega é uma monarquia constitucional com democracia parlamentarista e também Estado unitário, não federal. O primeiro-ministro, ele é o chefe de governo e ele escolhe um gabinete executivo entre os membros do parlamento, formando uma assembleia. E essa assembleia, ela é composta por 169 membros, que são eleitos por meio de um sistema proporcional também. O voto também é em papel lá no primeiro mundo, pasmem, e a contagem é manual. Ele pode ser enviado pelos correios, e tem uma curiosidade também, a Noruega testou no ano de 2013 um sistema de voto eletrônico pela internet, mas esse sistema de voto ele não vingou e eles voltaram para a cédula de papel, porque os eleitores, eles temiam que os votos fossem divulgados na internet, né, por conta dessa globalização e alta tecnologia que a gente vive hoje, eles tinham medo dessa perda de privacidade quanto ao voto secreto. Aí, por fim, a Alemanha é uma democracia representativa e uma república constitucional parlamentarista. O chefe de governo ele é eleito também pelo parlamento, o voto é facultativo e direto para eleger o parlamento, e o presidente ele é indicado pelo partido com o maior número de votos no parlamento, mas ele é uma figura mais simbólica. Já se utilizou também urna eletrônica na Alemanha, mas desde 2005 eles não utilizam mais, então atualmente a votação se dá por meio de cédula física. E eu encerro por aqui a minha exposição. Bom, vocês me ouvem? Sim. Sim? Tá. E estão vendo também, né? Porque a rainha da tecnologia aqui. Bom, gente, já então caminhando para o encerramento, primeira coisa que nós queremos pontuar.
Esse é um tema extremamente relevante para estar em discussão no grupo de pesquisa. Parabéns aí ao pessoal que selecionou os temas para a gente discutir esse ano, por quê? Estamos em ano de eleição, né, para os poderes executivos a nível nacional, a nível estadual, poderes legislativos a nível nacional, né, nas duas câmaras, e também a nível estadual. E, independentemente de qualquer tipo de discussão político-partidária aqui, não é esse o ponto, a questão é que a compreender esse modelo, discutir esse modelo dentro de um grupo de pesquisa, né, do direito é muito importante para que a gente possa, talvez, assim, compreender e tomar nossas próprias decisões, né, e não só isso, mas num âmbito também coletivo. Então, essa discussão aqui, ela é extremamente relevante. O segundo ponto é que esse é um tema muito amplo, né, nós tentamos dar conta aqui em mais ou menos 1h e pouquinho, mas, como não poderia deixar de ser, a gente já fez outras vezes, né, Marco, nós pensamos aqui como grupo em trazer 3 pontos para que nós façamos o debate, para que haja, de fato, um debate entre os integrantes sobre os pontos que foram selecionados, que são pontos que nós entendemos, assim, como relevantes. Primeira coisa, modelo brasileiro, né, que é o tema aqui do nosso encontro, ele funciona? O que vocês acham sobre isso? O que poderia ser diferente? Nós trouxemos outros exemplos de outros modelos de outros países, né? Nós não trouxemos aqui a discussão sobre o voto obrigatório e o voto facultativo, que, como muito bem disse a Ana Paula, eu acho que a questão do voto obrigatório já está muito bem assimilada, né, pela população brasileira, né? Segundo ponto, existe uma crise de representatividade, ou talvez uma ausência, né, desde a música que nós estamos falando aqui, desde nosso pequeno período de democracia, existe uma ausência de representatividade, né, e por quê? Além disso, nós conseguimos linkar esse segundo com aquela questão da música em que ele fala, não me convidaram para essa festa pobre, né, o que ele estava dizendo lá, naquele momento, né, era justamente essa falta de representatividade. E hoje? O que a gente vive hoje? Existe ainda uma falta de representatividade dentro de um ambiente democrático? Segundo ponto, dentro do segundo ponto ainda, hein, gente? Quando nós falamos em manifestações sociais contra o Estado, nós estamos falando de manifestações sociais contra representantes eleitos pela população, legitimamente eleitos. Né? Aqui entra sempre aquela discussão da legitimidade, da legitimidade dos movimentos, por exemplo, de desobediência civil, em que a população se coloca contra um Estado injusto. Então, acho que esse seria o principal segundo eixo aí que nós gostaríamos de debater com vocês. E o terceiro é sobre a música, né? Não poderia deixar de ser. A Bibiana trouxe para vocês qual foi o cenário em que essa música foi feita, né? Para que contexto histórico aquela música foi composta, né? Mas nós estamos em um outro cenário hoje, né? O nosso cenário nacional é outro. Mas nós estudamos dentro da teoria da arte, algumas teorias da literatura, né? E uma delas se chama estética da recepção, de que a obra sempre terá um receptor. Quem é que está recebendo, né? Ouvindo essa obra, essa música hoje? Ela faz sentido no cenário atual, no cenário nacional? Ou seja, essa música é atual? E se ela é atual, a que ela se destina? Como vocês entendem? Né? Qual foi a intenção naquele momento? A festa pobre, a assembleia, o colégio eleitoral, né? A questão da eleição indireta também naquele momento, a falta de representatividade, a saída de uma ditadura militar para um ambiente democrático. Mas nós estamos hoje, né? Como ele diz no começo do vídeo que nós enviamos para vocês, como é que está o Brasil? Então, essa música, ela é atual, ela faz sentido, né? Essa relativização, se nós pensarmos que nós somos receptores diferentes, nós estamos em diferentes contextos históricos, sociais, econômicos, e às vezes duas pessoas que têm ideias e ideais diferentes interpretam a música em sentidos totalmente distintos. Mas essa relativização, ela não pode ser, né, assim, universal. A gente tem ali balizas também dessa composição do autor, mas é interessante que a gente abra aqui para a interpretação de vocês nesse cenário atual, considerando
todo esse histórico que o grupo fez, né, do modelo de eleição, toda a discussão que foi propiciada, a comparação que a Isadora faz no final é importante também para que a gente discuta. Então, esses são os eixos principais do debate, não quer dizer que a gente não pode tratar de algo diferente, mas é no sentido de direcionamento, porque é um tema muito amplo e nós somos em muitas pessoas. Então, com isso, a gente gostaria de encerrar a apresentação do grupo, iniciar o debate, passar a palavra aí, tenho certeza que vai ser o Marco, né, Marco? Para a gente fazer o gancho, e eu vou encerrar a apresentação. Obrigada, pessoal. Bom, muito obrigado ao grupo, a Bibiana, a Bruna, ao Gabriel, a Ana Paula, a Isadora, apresentaram um excelente tema. A Bibiana e a Bruna aí, nessa nova configuração, né, das duas monitoras no grupo, fizeram muito bacana a dinâmica da apresentação, e os meninos aí apresentaram o tema de uma maneira muito bacana, trazendo várias coisas para a gente poder discutir. Eu vou encerrar a gravação, repito aqui os meus parabéns ao grupo, mas aí a gente fala mais um pouquinho, e com certeza eu vou pegar o seu gancho, porque eu quero falar um pouquinho sobre a música e sobre o tema também, mas eu encerro a gravação para a gente poder ficar mais tranquilo. Interrompi.